Jó, capítulo 14. O versículo é o 7, o 8 e o 9. Vamos lá. O 7 diz: porque há esperança para a árvore. Meu Deus, se há esperança para uma árvore, para você também há esperança. Você crê nisso ou não? Deus, se o Senhor diz na sua palavra que uma árvore tem jeito, uma árvore tem esperança, né, para ela, para mim, né, ou para você, para nós, que somos feitos à imagem e à semelhança de Deus, né, que somos feitura sua, criação, obra-prima das mãos do Senhor, que foi pago um preço alto, que foi o sangue de Jesus derramado lá na cruz, tem esperança também. Você crê nisso ou não? Então diga para mim. Ah, mas tem que falar com fé. Diga para mim. Vai dormir não, diga para mim. Há esperança. Amém? Então diga para minha família. Há esperança. Você crê nisso? Eu creio. Porque não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Porque há esperança para a árvore. Aí Deus vai falar a condição aí da árvore. Diz, se ela for cortada, só cortada, foi podada ali, cortada, ela ainda se renovará, e não cessarão o quê? Seus renovos. Aí muitos podem dizer, mas isso aí é o processo, né, pastor? A árvore precisa de poda, ela precisa ser cortada? Sim, e aí Deus fala que no curso natural, ela diz, a palavra, né, diz para mim e para você que ela vai se renovar novamente e não cessarão os seus renovos. Mas vamos imaginar também uma outra situação, uma vez que ela foi cortada ali pelo tronco, não só podada, aí no verso 8 diz, que a sua raiz na terra, ela envelhece. Meu Deus, é uma situação mais grave já, uma situação mais crítica. E aí aquele tronco acaba morrendo ali no pó. Aí você diz, é uma situação já aí muito difícil. Como que essa árvore novamente vai conseguir brotar para novamente frutificar um dia na vida? Aí Deus fala, a esperança. Se ela for cortada, se a sua raiz na terra envelhecer, e se o seu tronco morrer, aí Deus fala no 9, olha que bonito, ao cheiro das águas. E aí eu gosto da tradução aqui, linguagem de hoje, fala que basta um pouco de água. E nós sabemos que a nossa fonte inesgotável de águas vivas é Jesus. Quem crê nisso, diga amém. Em João 4, ele disse para a mulher samaritana, se você beber dessa água do poço de Jacó, qualquer um que beber dessa água aqui, tornará a ter sede. Mas mulher, quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nessa pessoa uma fonte a jorrar para a vida eterna. Oh, glória a Deus! Eu quero essa água que Jesus tem. Ele é a fonte inesgotável. Ah, mas eu estou numa sequidão só, porque talvez a direção está errada. Mas se você se voltar para a fonte certa, que é Jesus, a fonte continua a mesma. Ele é a fonte. Lá em Apocalipse 22 diz que quem quiser que venha e beba de graça, ele não cobra nada da água da vida, que é Jesus. Olha lá, ó. E quem tem sede, ó, e quem quiser, porque Deus não força ninguém a nada, Ele te dá o livre arbítrio. Mas Ele está dizendo, está com sede, está
que dão só numa secura só espiritual. Aí ele diz, então se você está com sede, vem. E quem quiser, não vou forçar ninguém não, é isso que ele está falando. Tome de graça da água da vida. Alguém aqui quer? Hã? Diga, eu quero. Amém? E uma aqui no verso 9 aí de Jó, ele diz que essas águas têm o poder de fazer o que? Ao cheiro das águas, a árvore que foi cortada, envelheceu a raiz, morreu o seu tronco, ela faz o quê? Ela brota novamente, dá ramos como a planta nova. Na tradução linguagem de hoje fala, ó, basta um pouquinho de água e ela brota, e ela vai começar a soltar galhos novamente como uma planta nova. Diga a Deus, eu quero esse renovo, essa restauração na minha vida. Amém, igreja? Deus é maravilhoso. E falando em restauração, nós vamos hoje lá em Marcos, capítulo 3, só uma citação, nós vamos para a mensagem do dia de hoje. Marcos, capítulo 3, tem algo aqui que fala de restauração. Marcos 3. Marcos é o Mateus, Marcos, Lucas e João. Marcos é o segundo evangelho aqui, né, no Novo Testamento. Quem achou, diga glória a Deus. Vamos lá, diz o quê? E outra vez, eu gosto quando eu leio dessa forma, outra vez, ou de novo, ou segunda vez, eu enxergo aqui a misericórdia de Deus, eu enxergo aqui a graça de Deus, né? Deus sempre dando uma nova chance, dando uma nova oportunidade, né? Deus sempre nos visitando dessa forma. Não era a primeira vez que ele entrava, outra vez ele foi lá. Então, assim, Jesus sempre vai te dar chances. Você crê nisso ou não? Aproveita, viu? Porque tudo passa. E outra vez entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das suas mãos, o quê? Mirrada. Nós vamos ver na linguagem de hoje, né? Ressequida, seca. A mão do homem era seca. Vamos ver lá. Jesus foi outra vez à sinagoga, e estava ali um homem dentro da sinagoga, que ele tinha uma das suas mãos aleijada. Tem tradução que fala ressequida, né? Ou atrofiada. A mão do homem era seca. Ela não tinha ali uma das suas mãos deformada. A mão dele, uma das mãos desse homem, não tinha a funcionalidade da outra mão que era perfeita. A Bíblia não diz que eram as duas. A Bíblia diz que era uma só. Uma só. Você pode estender essa palavra para as áreas da sua vida. Tem áreas que você olha e estão normais, ou está tudo funcionando como deveria de funcionar. Mas tem área, às vezes, que está deformada, né? Tem área que está atrofiada, tem área que está ali até mesmo paralisada também, ou seca, como estava aqui a mão desse homem. Tem gente que é a vida espiritual. Espiritualmente a pessoa está com deformidade. E o que deforma a vida espiritual de uma pessoa? O pecado, sim ou não? O pecado deforma. O pecado é uma tragédia. Ô pastor, o pecado não presta, né? O pecado, a Bíblia diz que o pagamento dele, o salário dele é o quê? É a morte, que é a natureza do diabo, né? Que é a natureza de Satanás. E tem gente que na sua vida espiritual está com essa deformidade. Tem gente que é na sua vida emocional, emocionalmente está deformado, emocionalmente está ressequido.
está com problema nessa área. E você sabe que o mal do século, né, é Satanás atacar o quê? As emoções, os sentimentos que tem de gente doente mentalmente. Quando a gente fala de doença, né, no sentido mental, a pessoa acha logo loucura, né? A pessoa, então, está doida, está louca, não só. Também, o diabo às vezes ataca dessa forma também, mas as pessoas têm adoecido mentalmente com a depressão, né? Têm adoecido mentalmente com a ansiedade, sim ou não? O diabo ataca essa parte mental, emocional da pessoa. Tem gente que está doente nessa área, está ferida, está machucada, está ressentida, e precisa ser curado emocionalmente, cheio de traumas, né, cheio de feridas que ainda estão abertas, que não foram curadas, precisa ser tratado, né, e graças a Deus que Jesus é o médico dos médicos. Me recordo do que o profeta falou, né, Jeremias, que citou isso, não há mais bálsamo em Gileade. Quer dizer, o bálsamo continua em Gileade. Lá era a área, né, que se vendiam as especiarias, né, que se tinham as especiarias. Então, ainda existe bálsamo no Gileade espiritual. Mas aí ele diz, então, olha lá, ó, acaso não há bálsamo mais em Gileade? Ou não há lá mais médico? Aí ele diz, por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Por que continua doente? Por que continua enferma? Se existe bálsamo ou unção, e se Jesus é o médico dos médicos? Jesus, eu quero essa cura, diga glória a Deus. Quem quer a cura de Deus aí, diga amém. Que mais? Pessoas que financeiramente estão atrofiados, estão aí ressequidos, e você estende para as áreas da sua vida. No caso desse homem, era a sua mão que estava ressequida. E a mão, você sabe que é símbolo do quê? De trabalho, né? De obras, daquilo que a gente faz também. Ele estava deficiente nessa área da sua vida. Não conseguia executar como deveria de executar as coisas, porque lhe faltava ali, né, até mesmo a funcionalidade em uma das suas mãos. Verso 2, e estavam observando-o, se curaria no sábado para o acusarem. É incrível, gente precisando e gente na espreita para ver o que ele vai fazer. Você vê que isso sempre existiu. Que nem todo mundo que está dentro da igreja está procurando, né, entre aspas, aí Jesus, estão com o mesmo coração, né, com o mesmo sentimento, no sentido, não, eu vou buscar Deus porque eu preciso dele. Você vê aqui que naquele dia na sinagoga tinha gente ali precisando ser curada, né, e tinha gente ali que estava só para observar o que Jesus ia fazer, se ele ia curar num dia de sábado, para eles terem algum motivo para apontar o dedo para Jesus. Isso não mudou, não. Isso continua do mesmo jeito. Hoje, né, não só se restringindo à igreja, mas quando a gente fala do meio, né, evangélico, do meio do povo de Deus, o que a gente mais vê hoje é isso. Dentro da própria igreja, dentro da própria, vamos falar, do meio cristão, que era para haver união entre o povo de Deus, né, o respeito ministério tal, ministério, né, lá do outro irmão, da outra irmã, mas nós somos cristãos, somos filhos, filhas de um mesmo Deus, temos comunhão em Cristo. Não, muitos se aproveitam para ver o erro, para ver a falha, para ver, né, até mesmo muitas vezes ali, eu não estou falando que a verdade não tem que ser dita. Jesus diz, conhecereis a verdade vos libertará.
Mas a religiosidade é terrível, porque essa religiosidade, quem eram esses? Eram os religiosos da época, que não aceitavam Jesus como Messias, e que queriam pegar de todo jeito uma falha, um erro dele para poder acusá-lo. Então, estavam ali na sinagoga, não para aprender de Deus, não para aprender com Jesus, não para ver Deus operar sinais e maravilhas ali através do poder dele, mas estavam ali para ter alguma coisa para falar contra Jesus. Deus me livre, eu vim na igreja para isso. Eu venho na igreja para quê? Para ouvir a voz de Deus, para aprender com Deus, para aprender com Jesus, para ver Deus operar os sinais e as maravilhas no nosso meio. Quem entendeu, diga amém. Vamos lá, o que diz mais? 3. E disse ao homem que tinha a mão mirrada. O que Jesus disse? Levanta-te, põe-te em pé. Deus não vai poder tratar com ninguém se a pessoa estiver caída, prostrada. Tem que se levantar espiritualmente. E o que estiver te impedindo de levantar, você tem que renunciar, você tem que largar a mão disso. Lá em Marcos capítulo 10, é aí mesmo o livro de Marcos, um pouco para frente, você vai ver o cego Bartimeu, clamando porque ele queria ser curado daquela cegueira que ele tinha. E a Bíblia diz que ele estava sentado na beira do caminho pedindo esmola. Ele, ouvindo ali que Jesus e uma multidão estava se retirando de Jericó, ele não hesitou. Ele entendeu, é a minha chance, é a minha oportunidade. Eu não quero mais viver sentado na beira de caminho, mendigando, vivendo de esmola. E a Bíblia diz que ele começou a clamar e repreenderam ele, cala a boca, fica quieto, e ele gritava mais alto ainda, porque ele queria ali chamar a atenção de Jesus, para que Jesus pudesse ali fazer um milagre na sua vida. E Jesus parou a caminhada e deu ordem para que fossem chamá-lo. E a Bíblia diz que quando ele ouviu que Jesus estava ali chamando, antes de se levantar, ele fez algo, e está aí, e ele, lançando de si a sua capa, a Bíblia diz que é aí que ele se levantou. Então, antes dele se levantar, ele precisou jogar a capa fora. A capa era uma forma de identificá-lo como cego. E esse homem estava numa fé tão genuína que ia ser curado, que ele não ficou ali, vamos dizer assim, pensando, não, eu vou com a capa, porque vai que eu chego lá e Jesus não me cura, eu ainda vou precisar dela para viver pedindo esmolas. Não, ele tinha certeza, hoje minha vida muda, eu nunca mais vou ser o mesmo. Ele tinha certeza que ele ia ser curado. Isso é fé. Tanto que ele pega a capa, ele joga fora. Eu nunca mais vou precisar dessa capa. Mas ele já estava enxergando quando ele jogou a capa? Quem está vivo aqui, diga amém. Quando ele jogou a capa fora, ele já estava enxergando? Não. Não. Ele não esperou enxergar para jogar a capa. Ele jogou a capa antes. Você vê que a gente tem que tomar atitude na vida. Ele lançou a capa da dúvida, do medo, do pecado, do que impede a pessoa de se levantar. Levanta-te. Se tiver alguma capa, joga fora também. Voltando para o homem da mão mirrada, levanta-te. Foi a ordem que Jesus deu para ele. E o quê? E vem para o meio. Vem para o meio. Ou seja, vem cá, aonde eu estou aqui, vem aqui para o meio. Isso para mim e para você representa o quê? Vem para o meio também. Você que está longe, você que está nos cantos, você que está escondido. Adão, onde estás? Estava lá Adão escondidinho atrás da árvore, com medo.
Ouvi a tua voz e tive medo. Mas quem que te falou, Adão? Olha lá, ó. Adão, onde estás? E ele diz, ouvi a tua voz e temi, tive medo porque eu estava nu e por isso eu me escondi aqui. Mas quem te mostrou que você estava nu? Você foi comer da árvore de que eu ordenei para que você não comesses? Então disse Adão, a mulher que o Senhor me deu, é ela a culpada. Eva, foi a serpente. É a síndrome, de Adão. Começa na gente, foi fulano não, foi até chegar lá de novo. Até chegar no Éden. Ajuda-nos, Senhor. Vem para o meio, sai de trás das árvores, sai dos cantos, vem para o meio, vem para a palavra, vem para a presença de Deus, vem para a luz, vem para o meio. É no meio que você vai viver milagres, diga amém? Não é longe, não é distante, não é afastado, não é se escondendo, é no meio. Vamos lá, e perguntou-lhes, lá vem os críticos, diga, Deus me livre de gente religiosa, amém? Deus nos livre mesmo, em nome de Jesus. Lá vem, Jesus tinha que ter uma paciência, vai vendo aqui. É lícito no sábado, Jesus pergunta para os religiosos ali, é lícito no sábado eu fazer bem ou fazer mal? Meu Deus. Acredito eu que os religiosos na época ali já achou a gente aqui. Salvar a vida ou matar? Jesus sabia quem estava ali, sabia que tinha gente para ser curado, mas sabia que tinha gente com intenção errada no coração. Jesus conhece tudo, Ele sabe tudo. E aí a Bíblia diz que os religiosos fizeram o que, a igreja? Quero quietinho, Ficaram tudo quietinho, calaram-se. Diga, Senhor Jesus, me dá discernimento e ousadia para calar os religiosos. Amém? Não é brigando, não é discutindo. É uma palavra dada com sabedoria. Todo mundo se calou. Ninguém teve coragem de abrir a boca naquele dia. Graças a Deus por isso. E olhando para eles em redor com indignação, Jesus também expressava, a sua indignação com gente religiosa, condoendo-se também da dureza do seu coração, porque coração duro, muitas vezes o homem tem, resistente à palavra que Deus dá, o coração está fechado, está endurecido. Então Jesus, indignado com aquela religiosidade que atrapalhava ali alguns, e o coração dele também doía, condoendo-se da dureza do coração daquele povo. Aí ele foi fazer o que tinha que fazer, E o que ele fez? Obrigado, Jesus, pelo seu exemplo. Ele disse ao homem, estende a tua mão. E a Bíblia diz que ele a estendeu. E foi-lhe o que, igreja? Restituída a mão, sã, como a outra. Diga glória a Deus. Que bonito, Jesus devolveu, restaurou, restituiu a mão mirrada, ressequida, atrofiada, diante de todos aqueles religiosos que ali estavam. Jesus veio para isso mesmo. Tanto que depois, você vê que eu fico imaginando, esses fariseus devem ter saído pisando duro.
bufando. Que isso, pastora? E aí já saíram revoltados da sinagoga, já logo ali tomando conselho com os herodianos contra Jesus, procurando ver como que eles iam fazer. Para quê, igreja? Para matar Jesus. Desde aquela época já tinha essas coisas. A perseguição, né, ao evangelho, a perseguição à palavra de Deus. E Jesus saiu dali para quê? Olha que bonito. E retirou-se Jesus com os seus discípulos para o mar, e seguia uma grande multidão da Galiléia e da Judéia. Ou seja, Jesus saiu dali para continuar fazendo a vontade de Deus, a obra de Deus. Isso é lindo. O que você precisa nessa manhã que lhe seja restituído? Jesus está aqui. Jesus está aqui para restaurar. Jesus está aqui nessa manhã para restituir. Quem crê nisso, diga amém. Amém, igreja? Então feche os olhos, coração aberto para Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, o Senhor é conhecedor da necessidade de cada pessoa que está aqui nessa reunião hoje. E Jesus, há pessoas aqui que, assim como aquele homem que estava na igreja, na sinagoga, naquele dia de sábado, naquele dia ali era sábado, hoje é o domingo para nós, que é o dia do Senhor. Mas ele estava com uma mão ressequida, ele estava com uma mão atrofiada. Ele não tinha, meu Deus, condições ali de fazer com aquela mão o que era necessário ser feito. Que a sua mão era ressequida, atrofiada. E tem gente que não é a mão, Senhor, mas tem alguma estrutura, tem alguma área da sua vida também atrofiada, deformada. Mas o Senhor está nos mostrando aqui nessa manhã que o Senhor veio para restituir. E 3 coisas ali aquele homem precisou fazer: se levantar, vir para o meio e estender a sua mão. E Jesus está te chamando nessa manhã: levanta-te, minha irmã, levanta-te, meu irmão. Vem para o meio também, você que se afastou, você que está longe, distante, até escondido aí atrás de uma árvore. Sai de trás dessa árvore, apresenta-te a Deus novamente, vem do jeito que você está. Ele diz que aquele que vem a Ele, de maneira nenhuma Ele lançará essa pessoa fora. E você pode ter chegado aqui hoje cheio aí de carrapichos, mas Jesus é poderoso para fazer uma limpeza, para arrancar o que precisa ser arrancado. É só você permitir que Ele faça essa obra na sua vida. Vem para o meio, não fique escondido não, não se esconda não. Vem para o meio, vem para perto de Jesus, se apresenta para Ele, diga: eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui nessa manhã, eu cheguei aqui, só o Senhor sabe como eu entrei aqui hoje nessa igreja, como eu cheguei aqui hoje nessa reunião. Estende a tua mão também. O que Jesus falou para ele: estende a tua mão, mostra para Jesus aonde está a ferida, mostra para Jesus nessa manhã o que é necessário ser mudado, ser transformado na sua vida, lá na sua casa, na sua família. Ele mostrou a mão ressequida, Ele mostrou a mão atrofiada, Ele mostrou a mão deformada, Ele mostrou a mão mirrada para Jesus. Mostra para Jesus, fala para Ele: Senhor, é o meu coração está ferido,
ferido, o meu coração, Senhor, está dilacerado. Fala para Ele. Oh, minha irmã, Deus quer ouvir a sua oração. Oh, fale para Ele: Senhor, é essa situação com a minha filha, é essa situação com meu filho, com o meu marido, com a minha esposa, com a minha mãe, Senhor, com o meu pai. Coloca diante de Deus agora. Diga: Senhor, essa situação financeira, meu Deus, eu estou arrasado, arrasada. Meu Deus, essas dívidas, essa situação que eu tenho vivido. Fala para Deus agora. Mostra essa mão mirrada para Ele. Mostra agora o que é necessário. Ele se interessa por você. Ele quer mudar essa situação. Ele quer transformar o que precisa ser transformado na sua vida. Deus, tem gente aqui que é a saúde. Ah, Deus, está passando luta séria, está passando momentos, ó Deus, tenebrosos na saúde, mas o Senhor é o Deus que nos sara, é o Deus que sara todas as nossas enfermidades. Oh Deus, o Senhor nos mostrou aqui na sua palavra a esperança para a árvore cortada, a esperança para a árvore que a sua raiz envelheceu, a esperança para a árvore que o seu tronco morreu. Tua palavra diz que ao cheiro das águas ela brotará novamente e ela dará ramos como a planta nova. Oh Deus, eu estou clamando restauração sobre esta igreja, restauração sobre a vida dos membros dessa igreja, restauração nos casamentos, restauração nos lares, nas famílias, restauração espiritual, restauração na saúde, restauração financeira. Clamamos por restauração nessa manhã. Vem, Senhor, restauração conjugal, restauração sentimental. Clamamos, Senhor, clamamos a Ti nessa manhã. Ora massora labachora labalabarabasuri canta lamaramassora labachai. Opera, Senhor, manifesta a Tua unção para curar no nosso meio, para libertar dessas algemas espirituais, para quebrar cadeias, Senhor. Em nome de Jesus eu clamo a manifestação do Teu poder. A unção que curou a mão mirrada daquele homem é a mesma unção que está no nosso meio nesta manhã. Deus, o Senhor é o médico dos médicos, o Deus que cura, que salva, que liberta. E em nome de Jesus Cristo eu uno a minha fé com a fé desta pessoa, e eu digo a todo mal que estiver agindo nessa vida, eu digo a todo espírito de doença, de enfermidade, eu digo a todo mal que se levanta nessa vida, que sai agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Levante-se, minha irmã, vem para o meio, estende a tua mão e determina a sua vitória que hoje, determina a sua cura que hoje, aonde tiver o mal até mesmo te atrapalhando, agindo contra você, ele vai ter que sair agora. Sai desta vida, o espírito de doença, o espírito de enfermidade, sai, 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 sai agora. É você, demônio, que colocou esse caroço, esse câncer, esse mal que está nos nervos, nos ossos, esse mal que está aí e o médico não consegue descobrir o que é. Sai daí, demônio, sai daí agora dessa criança, desse adolescente, desse jovem, sai desse senhor, dessa senhora, sai lá do familiar que está internado.
Ó espírito da morte, que quer destruir aquele homem, que quer destruir aquela mulher, sai com a tua doença, com a tua enfermidade, sai com esse Alzheimer, sai daí da mente dela, sai do cérebro dessa pessoa. Eu te amaldiçoo, demência do inferno, e eu digo: sai, 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 sai agora. Esse mal que está aí na vida dessa pessoa, esse mal que está nos olhos, nos ouvidos, vamos, sai, a cegueira, a surdez, nós determinamos, sai, sai, sai agora. Aonde tiver o mal agindo na saúde, sai das pernas, sai das veias, sai com essas varizes. Eu estou determinando essa pessoa que tem as pernas pesadas, cansadas, doridas, sai, 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 sai agora. Espírito de enfermidade, sai agora dessa casa. Quando um não está doente, é o outro que cai doente. Vamos, demônio, sai dessa casa, sai daí, espírito da morte, que está destruindo a família com doenças, com enfermidade, com tragédia. Eu te repreendo e digo: sai, sai miséria, sai desemprego, sai da loja, solta o comércio desse irmão, dessa irmã, sai de lá agora, dos funcionários, toda amarração, todo mal que estiver naquela empresa, naquela loja, no escritório, no consultório, sai, sai, sai agora. O espírito chamado tranca-rua, sai, 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 sai agora. Vamos, solta, solta a aposentadoria. A pessoa que perdeu o direito dela, ela estava recebendo direitinho e agora o negócio amarrou. Sai, demônio, solta o que é dele, solta o que é dela agora. Essa causa na justiça, essa casa que já era para ter sido vendida, sai a amarração do inferno, solta a vida do dizimista, do ofertante, do patrocinador dessa obra. Eu estou determinando que todo mal que estiver agindo, sai, sai da família. Esse vício maldito é o vício do crack, da maconha, o vício do cigarro, da bebida, do jogo. A pessoa que está viciada nessas bets, nesse tigrinho do inferno, eu digo: mal, sai, 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 devorador, sai daí, demônio. Você que está segurando a vida da pessoa no vício da prostituição, do adultério, sai, sai, sai todo engano, toda ação do demônio, toda ação do inferno, sai, sai coisa feita, obra mandada. Eu desfaço os trabalhos de macumba. Eu digo que todo mal que estiver nessa casa, nessa família, nessa vida, sai, sai e saia em o nome do Senhor Jesus Cristo. Levante suas mãos ao Deus Altíssimo, poderoso Deus. Não há Deus como o Senhor. O Senhor é tremendo em seus feitos, em suas obras. Jesus, essa pessoa veio receber restauração, restituição. Ah, Senhor, quando aquele homem estendeu a sua mão foi completamente restituída, restaurada. Restaura, Senhor. Derrama unção de restauração nessa igreja, unção de restauração nessa família. Estende tua mão com fé também para aquele que tem todo o poder
e receba a bênção da restituição. Ah, Senhor, derrama desta unção no nosso meio. A esperança, Senhor. A esperança, Senhor. Ora Massuri Balasserebachui. Receba a cura. Receba a cura nos seus ossos, minha irmã. Receba a cura. Receba a bênção de Deus sobre a sua vida. Receba a bênção de Deus nessa causa. Restituição, chama com as tuas palavras. Diga: eu recebo a restauração da minha saúde, da minha vida espiritual. Chama a bênção para a sua família, para o seu casamento. Isso, meu irmão, minha irmã. Alamassuribaxerebassuriá. Ao cheiro das águas brotará novamente, e como planta nova florescerá. Aleluia. Obrigado, Senhor. Ao cheiro das águas, como planta nova, não cessarão os seus frutos. E viverá. Ao cheiro das águas brotará. Ao cheiro das águas brotará. Como planta nova florescerá. Não cessarão, não cessarão os seus frutos. Diga obrigado, Jesus, e vamos aplaudir o Senhor. Oh, glória a Deus. Amém.